Milionário fica descompensado ao ouvir a menina pedir ajuda com choro comovente. A mansão de Ricardo se erguia imponente sob um céu carregado de nuvens pretas, como um monstro adormecido, pronto para acordar. Tempos atrás ele era o rei do mundo, festas extravagantes, carros luxuosos, viagens a ilhas paradisíacas. Mas a alegria que outrora lhe preenchia, agora se esvaía como areia entre os dedos. A solidão o cercava, cotidianamente sufocante, como se ele estivesse preso em uma armadilha feita por ele mesmo. As paredes douradas de sua casa, a chuva caía torrencialmente, e cada passo que ele dava em direção à floresta próxima parecia ecoar em seu cérebro. O caminho estava repleto de lama e os galhos se arrastavam, como se quisessem detê-lo. Não havia testemunhas, apenas o som da sua respiração ofegante e o choro que crescia em intensidade. Ao entrar na floresta, a penumbra tomou conta da cena. Ele estava prestes a voltar quando a viu. Uma menina de cabelos bagunçados e olhos arregalados. Clara. Seu rosto estava coberto de lágrimas e cada soluço parecia um grito de socorro. Por favor, me ajude. A voz dela, quebrada pela dor, cortou o ar mais pesado que a chuva. Algo em sua presença fez o mundo ao redor parecer se desvanecer. Enquanto tentava confortá-la, Ricardo percebeu que algo estava muito errado. A menina tinha um brilho fugaz em seus olhos, como se guardasse um segredo sombrio. Eles estão vindo, eles sempre vêm, sussurrou Clara, a voz mal conseguindo escapar de seu peito. Ricardo ficou paralisado, um frio gélido percorrendo sua espinha. Desaparecimentos? Ela falava sobre desaparecimentos? Ele não sabia o que responder. Os olhos dela o imploravam, como se seu desespero fosse um eco de seus próprios medos mais profundos, segredos enterrados sob camadas de sua suposta felicidade. Mais uma vez, a voz dela se fez ouvir. Você pode me salvar, mas a um preço. Clara olhou para ele e, numa fração de segundo, Ricardo soube que havia mais entre eles do que o mero acaso. Era como se uma maldição antiga os unisse. O vento começou a soprar mais forte e o escuro ao redor se tornava opressivo. Ricardo estava em um dilema doloroso. Salvar a menina que lhe revelara a dor humana ou se render ao egoísmo que o isolara por tanto tempo. O medo do desconhecido sobrepunha sua razão e ele sentiu seu coração pulsar com desespero. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Ricardo lutava com o dilema que a presença de Clara lhe impunha, vento frio soprou como se a própria floresta sentisse a ter. Mas antes que ele pudesse responder, um ruído cortou a tensão. Um estrondo. Um barulho que não pertencia à tempestade. Era como se um trovão tivesse ecoado entre as árvores. Ele olhou em volta e viu sombras se movendo à distância. Duas figuras. Eles estão vindo, Clara gritou, seu olhar agora repleto de terror. Foi quando as figuras emergiram da escuridão. Dois homens, com capas escuras cobrindo seus rostos, surgiram como fantasmas,
Eles se moviam com uma certeza sinistra, como se tivessem um objetivo claro. Clara, um dos homens chamou, a voz carregada de autoridade. Sabemos que você está aqui. Venha conosco. Ricardo congelou. O pânico da menina era palpável. Suas lágrimas misturavam-se à chuva, e o desespero fez seu coração disparar. Mas então, algo inesperado aconteceu. O homem que falou, ao se aproximar, puxou a capuz para trás. Ricardo sentiu seu estômago revirar. Era um rosto familiar. Era Felipe, um velho amigo que ele não via há anos. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Ele parecia tão surpreso quanto Ricardo. O calor e a frieza se misturaram em um momento surreal. Ela precisa de ajuda, Ricardo gritou, sem entender o que Felipe estava fazendo aqui. Os outros dois homens se moviam, como se aguardassem uma ordem, mas Felipe hesitou. Ricardo, você não sabe. Há coisas que não entendemos sobre Clara, sobre quem ela realmente é. As palavras dele eram como facadas, e cada sílaba mergulhava Ricardo numa confusão crescente. Clara olhou entre os dois, sua expressão de medo misturada com algo mais. Um reconhecimento, talvez? Você sabe o que sou, ela sussurrou com uma voz quase inaudível. As sombras dos homens estavam agora mais próximas, e a tensão crescia, como uma corda prestes a se romper. Isso não é o que você pensa, Clara, Felipe implorou. Não podemos deixá-la ficar. Acorde, Ricardo, você tem que acreditar em mim. O desespero em sua voz ressonava, mas a conexão que Ricardo sentia por Clara parecia se fortalecer mesmo em meio ao caos. O que você quer dizer com isso? Por que ela não pode ficar? Ela não é uma criança normal. Felipe explodiu. Ela é parte de algo muito maior. Você precisa entender que se ela ficar, todos nós estaremos em perigo. As palavras saltavam como se fossem flechas, atingindo Ricardo um por um. Ele olhou para Clara, que agora tinha um olhar fixo em Felipe. Algo que mexia com seu ser. E qual é o preço para salvá-la? Ricardo perguntou, a raiva e a confusão se misturando. Clara, finalmente, revelou um sorriso triste. Você me salva, mas perdemos tudo o que temos aqui. O som da chuva se intensificou, cada gota se tornando um compasso dramático. E então, como se o tempo tivesse parado, uma das sombras deu um passo à frente, revelando um objeto em sua mão, uma pequena caixa envolta em correntes. Isso é o que precisamos para fechar o ciclo. A escolha é sua, Ricardo. Salve-a e arrisque tudo, ou deixe-a ir e mantenha sua vida intacta. O silêncio cúmplice envolveu a floresta. Ricardo olhou para Clara, e naquele momento, mais uma vez, seu coração começou a acelerar. Ele não sabia o que fazer. A tempestade rugia ao redor, e o peso do destino estava em suas mãos. O que ele escolheria? E mais importante, que segredos seriam revelados se decidisse mergulhar nesse abismo? O silêncio pairava, quebrado apenas pela intensidade da chuva e o palpitar ansioso dos corações. Ricardo olhou de um para o outro, sem saber o que fazer. A caixa nas mãos da sombra parecia pulsar, como se tivesse vida própria. O que você espera de mim? Ele perguntou, sua voz quivocando. Estava no meio de um pesadelo, tentando proteger uma criança em meio a esse caos. Você precisa escolher, a figura misteriosa disse, os olhos fixos em Ricardo. O vento carregava o medo. Ele se virou para Clara, que tremia, seus olhos cheios de desespero. Clara, o que você sabe sobre isso? O que realmente está acontecendo? Ela olhou para ele, então para Felipe, que parecia lutar contra os próprios demônios. Eu não posso deixar que eles me levem, disse ela. Sua voz tornou-se um sussurro quebrado. Eles querem me usar. Ricardo sentiu o estômago revirar. Usar para quê?
Antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Não era de Clara, mas de Felipe. Seu corpo contorcendo em movimentos que não deveriam ser possíveis. Felipe não. Ricardo gritou, mas já era tarde. O homem que ele conhecia se desfazia em algo escuro e grotesco. Uma forma que parecia se desmanchar sob sua própria sombra. Ricardo retrocedeu. O choque lhe gelou o sangue. O que ele estava vendo? O semblante de Felipe estava misturado a dor e raiva. Ricardo, você precisa entender. Eles não são quem parecem. Eles vêm por você também. A coisa que um dia foi Felipe rugiu. Seus olhos agora eram 2 buracos negros, repletos de desespero e amor. O segundo homem, ainda encapuzado, também se revelou. Era Fernando, outro amigo da juventude de Ricardo, o que o deixou atordoado. Você não pode deixá-la ficar, ele gritou, mas não havia mais a confiança no tom da sua voz. Havia medo. Você não sabe o que ela é. Não sabe o que nós somos. Nesse momento, Clara deu um passo à frente. Seu olhar agora cheio de determinação. Eu sou a chave. Mas o que você procura não é o que pensa. Pode não ser correto e pode exigir mais do que você imaginou. Ela hesitou. O que mais ela tinha a perder? O que estava oculto? Ricardo, a verdade é que eu não sou só uma criança. Eu sou a razão de todo esse caos. Sem mim, eles não podem voltar. Ricardo sentiu o mundo desabar. Como ele poderia confiar em Clara? A garotinha que só queria ajuda. Então você está dizendo que você está ligada a esses monstros? Você é parte deles? O choque a deixou paralisada. Os olhos marejados com lágrimas que refletiam a luz da tempestade. Basta! Gritou Fernando, seu corpo tremendo. Se você não a levar agora, tudo estará perdido. Você ainda não viu a verdadeira face da escuridão. A tensão é apalpável. Vidas estavam em jogo, e as decisões que ele tomasse poderiam não apenas afetá-los, mas a todos ao seu redor. A caixa pulsava, chamando-lo, e a escolha estava finalmente ali, na ponta da língua. Mas em meio a esse turbilhão, uma voz fraca surgiu. Ricardo, conhece a verdade sobre nós 3. Corações disparados. Todos pararam e olharam para Clara. Com as gotas de chuva como testemunhas, ela sorriu de forma triste. Você se lembra do verão, do que aconteceu naquela noite, a noite que mudaria tudo. A voz dela tremeu. A memória bombardeou a mente de Ricardo. Um acidente, uma noite em que tudo estava se desfazendo e ninguém poderia imaginar que a verdade se escondia ali. Ele havia ajudado a escrever uma história que envolvia Clara, Fernando e Felipe. Algo profundo, algo sombrio que todos haviam decidido esquecer. Mas agora, essa verdade estava escapando e as consequências eram apenas o começo. E é assim que o mundo ao seu redor parecia desmoronar. Os ventos gritando o que estava por vir. As sombras mais escuras que nunca imaginei que estivessem tão perto. O que havia em jogo, Ricardo estava prestes a descobrir, e a tempestade não era nada comparada ao que estava prestes a surgir. Ricardo estava paralisado, com o eco das palavras de Clara bater no fundo do seu coração. Ele se lembrava daquela noite, mas as lembranças estavam emaranhadas em confusão e medo. A tempestade rugia ao redor, mas no meio daquele caos, Clara se tornava cada vez mais clara, mais insistentemente presente. E se eles não forem os monstros que você pensa, Clara? A voz de Ricardo saiu quase um sussurro. E se você for? Todos os olhares se voltaram para a menina. Ela tremeu, o coração dela pulsando como um tambor. Ricardo! Não! Felipe!
ou o que restava dele, gritou. Agora mais uma sombra do que um homem. Não vamos deixar Clara ficar. Você tem que entender, se você a deixar aqui, você nunca saberá a verdade. Nela está toda a chave para o nosso passado. Mas Clara já estava olhando para as sombras. Seu olhar tinha um vazio que Ricardo reconheceu. Você não consegue entender, ela disse, seus olhos brilhando como poços profundos de dor. Se você soubesse o que eu sou, não hesitaria em me deixar ir. Então me diga o que você é. Ele desafiou, mais forte e mais determinado, mesmo que o medo congelasse seu corpo. O vento parecia levar as palavras, mas Clara engoliu as próprias lágrimas e começou a falar. E de repente, tudo mudou. Os homens nas sombras, a imagem distorcida de Felipe, tudo começou a se desvanecer. A luz da tempestade iluminou a floresta e Ricardo não reconheceu mais Felipe. O verdadeiro rosto estava se revelando. Ricardo, ouça. Você precisa entender que essa não é a primeira vez que estamos aqui. Nós já fizemos isso antes. A sombra de Felipe voltou a se transformar, mas agora tinha um olhar maligno. A verdade é que Clara é mais velha do que pensa. E você também. Ricardo sentiu a pele arrepiar. Do que você está falando? O que ele queria era apenas salvar a menina. Essa não era a sua culpa. Mas o olhar nos olhos dela começou a mudar. Cada palavra era um eco de algo maior. Você é parte de nós. Clara disse agora. Uma voz etérea, uma verdade que estava se formando. Lembra-se da história que você jurou esquecer? Nós fizemos um pacto. E agora ele está de volta. O ciclo nunca termina. Ela olhou para as sombras, que estavam agora em plena revelação. Felipe se transformou completamente em uma criatura grotesca. Os olhos, um abismo de dor e desespero. Ele viu não apenas Felipe, mas Fernando também. Sua forma tomando um aspecto tão distorcido, tão sombrio. Você não pode escapar, Ricardo. Gritaram em uníssono. Você já fez isso, você renasceu para este ciclo, e queiram ou não, você é parte dele. O choque percorreu todo o corpo de Ricardo, como um choque elétrico. Não, não pode ser. Ele olhou para Clara e tudo parecia claro e confuso ao mesmo tempo. A menina estava ali, mas o que ela realmente era? O que ele realmente era? As memórias começaram a ressoar. Algo sombrio, algo que ele não podia entender, mas seu corpo revivia aquelas experiências. Os desaparecimentos, os medos que não conseguimos enfrentar, eles são todos nós, Clara gritou. E a única maneira de terminar esse ciclo é lembrar. Você precisa escolher, Ricardo, entre a verdade e a escuridão que sempre te perseguiu. Nesse instante, um estrondo, mais forte do que a própria tempestade, sacudiu a floresta e Ricardo viu o espaço entre eles se rasgar. Uma fenda negra, um abismo. Clara estava sumindo puxada para essa escuridão. Era isso que os homens queriam. Era isso que Felipe e Fernando foram destinados a fazer. Clara, não! Eu não posso deixar você ir. Espere! Ele estendeu a mão, mas antes que pudesse tocar, uma onda de energia pulsante os envolveu, e tudo o que ele conhecia desmoronou. O que aconteceria a seguir? O que ele realmente escolheria? O que ele não sabia sobre si mesmo? As escolhas estavam na ponta da língua, mas o tempo estava se esgotando. Clara e a verdade dele estavam se afastando, e a fenda engolia com uma força irresistível. Cada instante era uma eternidade ofuscante, e ele se viu diante de uma decisão terrível, cruel e necessária. Salvar Clara ou confrontar a verdade que poderia destruí-lo. A fenda negra se abriu com um rugido ensurdecedor,
como se a própria terra estivesse se revoltando. Ricardo estendeu a mão, um impulso de desespero. Clara, não! Espere! Mas a garotinha estava sendo puxada, seu corpo desaparecendo na escuridão. O pânico tomou conta dele e as palavras falharam na hora de chegar aos seus lábios. As sombras de Felipe e Fernando avançaram. O semblante grotesco de Felipe agora exalava uma malícia que Ricardo nunca tinha visto antes. Você não pode salvar ela, Ricardo. Você não entende que isto é um ciclo em que todos nós estamos presos. A confusão martelava sua mente. Um ciclo? O que você quer dizer com isso? Enquanto a tempestade rugia, Clara parecia mais uma vez se debatendo contra as correntes invisíveis da maldição. Ricardo, a verdade está em você, ela gritou, seus olhos brilhando com uma intensidade que iluminou a noite. Então algo se partiu dentro dela, um grito silencioso que fez as árvores ao redor estremeçam. E antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, a fenda emitiu um clarão ofuscante. A escuridão parecia ganhar vida, como se criaturas não vistas se manifestassem. E naquele instante, o mundo ao redor de Ricardo deu uma volta vertiginosa. Ele se viu em uma sala familiar, mas completamente estranha. As paredes eram de pedra e velas queimavam, lançando sombras dançantes. Ao fundo, as vozes de crianças ecoavam, girando em um canto distante. Ali, a mãe de Clara apareceu, uma mulher com um olhar distante e tristes. Você finalmente voltou, meu amor, ela sussurrou, e no olhar dela, Ricardo sentiu um golpe profundo de reconhecimento. Mas como isso poderia ser? Clara nunca falou sobre a mãe. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. A voz de Felipe cortou como uma lâmina. Você não pode escapar da verdade. A única maneira de quebrar o ciclo é aceitar quem você realmente é. Os olhos de Ricardo mudaram. A sensação de estar em casa tomou conta de seu ser. Ele olhou para Clara, agora parada entre ele e a mãe, e a imagem da garota se misturou à mulher do passado. Era como se a própria memória estivesse se desdobrando, revelando segredos que nunca deveriam ver a luz do dia. Um som de estalos elétricos atravessou o ar, e folhas começaram a girar de maneira frenética ao redor. O cenário começou a desfocar e Ricardo sentiu um puxão. Não era só Clara sendo puxada, era ele, profundamente conectado às raízes daquele lugar, a dor e a felicidade que o cercavam. Você precisa decidir agora, gritou Fernando, sua forma grotesca ficando cada vez mais distorcida. Escolha entre libertar a verdade ou manter a mentira que te protege. Ele mal podia respirar. Um nó se formou em sua garganta. O que eu sou, afinal? O que eu não sei? A expressão de Clara se transformou em um sorriso triste. Um gesto acusatório que parecia dizer que ele já tinha todas as respostas, mas não queria ver. E ali, no meio do turbilhão, tudo se iluminou. A fenda se expandiu e fechou, e uma onda de energia o envolveu. Ricardo quase caiu no chão, mas algo ou alguém o segurou. Era Clara, não mais apenas uma criança perdida, mas alguém com uma sabedoria que ultrapassava a idade dela. Ricardo, você não pode deixar isso acontecer. Eles querem o que está dentro de você. Só você pode decidir. Com essas palavras, tudo girou ainda mais rápido e o mundo começou a desmoronar. As sombras começaram a chorar. Formas distorcidas que lutavam para se soltar da maldição que os encorajava a se despedaçar. O que era real? O que era fantasia? E em um momento de pura revelação,
Ricardo percebeu que havia algo dentro de si mais profundo que o medo. Algo que suas memórias não deixavam escapar. Você é a chave, Ricardo. Mas você precisa lembrar. Você é parte disso. A tempestade se intensificou, cada gota de chuva parecendo um grito de angústia. O que Ricardo descobriria se assumisse a verdade? O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? E mais importante, por que a escuridão parecia estar tão ansiosa para consumi-lo novamente? A fenda rugia, em espera do que estava por vir, e a escolha estava em suas mãos. O chão começou a tremer sob os pés de Ricardo. Ele ainda estava tentando entender tudo o que estava acontecendo, quando de repente a fenda negra começou a emitir um brilho ofuscante. Era como se o próprio tempo estivesse se contorcendo, arrastando cada um deles para um destino desconhecido. Ele olhou para Clara, que parecia cada vez mais distante, e então percebeu que uma sombra estava se aproximando. Era Felipe, agora uma figura completamente deformada. Ricardo, você não entende? Você nunca entendia. Não era só você, é sobre todos nós. A intensidade em sua voz ecoou nas árvores, criando um barulho quase ensurdecedor. Ricardo queria gritar, mas o medo lhe prendia a garganta. Nesse momento, algo aconteceu. A luz da fenda piscou, e em um piscar de olhos, Clara pareceu se desvanecer, como se tudo ao seu redor tivesse sido apenas uma ilusão. E no lugar da garotinha estava uma mulher. Era a mãe de Clara, exatamente como Ricardo a lembrava. Mas o que ele não soube naquele instante era que o rosto dela também abrigava a figura de Clara. Era impossível distinguir uma da outra. Uma deformidade no espaço-tempo, como se ambas as vidas fossem entrelaçadas. Ricardo, você deve compreender. A mulher que agora revelava os segredos estava diante dele. A verdade sobre Clara é muito mais profunda. Ela é o que você sempre quis escapar, o que você teme ser. Seu coração disparou. O que você quer dizer com isso? O que Clara realmente é? As palavras saíam em um sussurro, mas a tempestade parecia amplificar cada medo que habitação nele. A fenda rugiu e um vento forte soprou, quase como se quisesse responder à pergunta. Felipe estava se contorcendo, tentando se recompor. Você não pode ser o herói se não enfrentar quem você realmente é, Ricardo. Se Clara permanecer com você, as consequências serão terríveis. Mas o que ele realmente queria dizer? A pressão aumentava. Ele estava em um pesadelo, perdido em uma trama que parecia não ter saída. De repente, uma explosão ofuscante surgiu e no centro, uma visão de seus próprios medos mais profundos se formou. Era uma miragem de uma vida que ele pensava ter deixado para trás, uma casa em ruínas, o olhar triste de seus pais, os vizinhos sussurrando pelas costas. Era tudo parte do que havia se desdobrado em uma única verdade sufocante. Você não pode escapar, Ricardo. Clara, ou melhor, sua mãe, agora revelava grotescamente os traumas do passado. Então você está me dizendo que Clara é parte de mim? O choque invadiu cada fibra do seu ser. Ela é eu? As peças se encaixavam, mas a dor era como uma faca cravada. Os olhos de Felipe se arregalaram, mas havia um brilho de satisfação ali. Sim, essa é a verdade que todos têm medo de aceitar. A força que você rejeita é a única que poderá salvá-la de ser consumida pela escuridão. Ele gesticulou para a fenda, que agora pulsava com uma força imensa. A escolha é sua, Ricardo. Enfrente quem você é, ou ambos ficarão presos para sempre. A voz de Clara ecoou, um eco de esperança que misturava-se à dor. Por favor, escolha a verdade. E nesse momento, o que antes parecer ser um apelo
se transformou em um pedido, uma súplica desesperada. Ricardo olhou nos olhos que eram de Clara, mas também eram dele, e um novo entendimento começou a nascer. E se eu não puder fazer isso? Ele hesitou. A dúvida envolvia seu coração. E se eu perder aquilo que sou de verdade ao fazer essa escolha? O silêncio ao redor tinha um peso que quase o sufocava. Então, com um último clarão, a fenda se expandiu e a verdadeira face da escuridão emergiu dela. Eram rostos conhecidos, pessoas de seu passado e sombras distorcidas que agora exigiam espaço diante dele. Não podemos ficar para trás, sussurraram em uníssono, e a tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. O que ele faria agora? Ele estava prestes a descobrir a verdade sobre si mesmo, mas a pergunta que restava era: se enfrentasse essa verdade, o que perderia? O que ainda estava por vir naquela tempestade de sentimentos cruéis? O chão tremeu novamente, tão forte que Ricardo quase caiu. O cenário se moldava diante de seus olhos, e ele sabia que não tinha muito tempo. O pânico no olhar de Clara se intensificava a cada momento, e a fenda negra atrás dela pulsava como um coração sombrio. Não eram meras sombras, mas sim ecos de sua própria vida. Ricardo, não! A voz de Felipe reverberou, trazendo uma nova onda de choque. Você não pode fazer isso. Se você a salvar, o que resta de nós três será apagado. O que isso significava? O cérebro de Ricardo trabalhava em frenesi. Ele olhou para Clara e notou algo inesperado. Uma fraqueza, uma vulnerabilidade ocultada sob seus olhos brilhantes. Assim que ele fez essa observação, Clara começou a se transformar. Seu corpo estremeceu, e a figura que ela exibiu agora era uma fusão de Clara e de sua mãe. Você não percebe? A voz dela ecoou, ressoando em seu coração. Eu sou parte de você. Sem mim, sem nós, você será nada. A revelação atingiu Ricardo como um raio. Não era apenas sobre salvar a Clara, era sobre ele mesmo, sobre sua própria existência. Ele estava apaixonado por uma versão distorcida da verdade. E a maldição não era apenas sobre Clara, era sobre ele também. Felipe e Fernando avançaram, mas a expressão em seus rostos agora carregava algo mais. Aziamebo. Richard, você precisa entender que se Clara permanecer, será a nossa destruição e a sua. Felipe insistiu. Mas a coisa que outrora foi Felipe estava se contorcendo. Seu rosto, uma máscara de dor. E, antes que qualquer um pudesse reagir, um grito ressoou. Um gélido e devastador uivo que parecia surgir do próprio abismo. Eles estão vindo por nós, gritaram todos ao mesmo tempo. Algo se movia na escuridão. Algo que não era humano. Ricardo não conseguia processar. Ele estava no centro de um turbilhão. A fenda atrás de Clara estava se abrindo mais, e uma sombra maior do que tudo que já viu começava a emergir dela. Ele não entendia, mas uma coisa ficou clara. Ele precisava escolher entre deixar Clara ir e, portanto, abrir mão de uma parte de si mesmo, ou enfrentá-la e confrontar a verdade que ele tanto temia. Nesse instante, a fenda se agigantou e, em uma explosão de luz e escuridão, uma figura surgiu. Era uma mulher com uma presença poderosa e Ricardo paralisou ao reconhecer o seu rosto. Era sua avó, muito tempo perdida, cujo desaparecimento sempre fora um mistério sombrio em sua família. Você não pode fugir do que você é, ela gritou, sua voz ecoando como um trovão. Clara está presa em sua história, assim como você. O que quer que você revele a ela,
revelará a si mesmo. A verdade golpeou Ricardo como um castigo. Ele não apenas ousou confrontar a verdade sobre Clara, mas também sobre si. Clara não era só uma criança perdida. Ela era um reflexo dele, da dor e da luta que ele quis esquecer. A mera visão de sua avó trouxe à tona memórias esquecidas, segredos que nunca foram revelados. "O que aconteceu com você?" Ricardo sussurrou, a conexão apertando o peito em um casulo de emoções. E enquanto as sombras cresciam, cercando-os, Clara olhou nos olhos de Ricardo, uma mistura de esperança e desespero. "Você precisa decidir, Ricardo, a verdade ou a sua ilusão. O tempo está acabando." Um último brilho ofuscante disparou da fenda. Ele não sabia o que vinha a seguir, mas estava claro, tudo estava prestes a mudar. A cada batida do seu coração, a fenda se tornava mais e mais ameaçadora, e a pergunta mais importante pairava: Ricardo se atreveria a enfrentar a própria verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que conhecia? Ricardo sentiu o peso do mundo ao seu redor. A presença da sua avó, o brilho da fenda e as palavras de Clara ecoavam nas suas memórias. Ele sentia que algo gigante estava prestes a se romper. O ar estava carregado de tensão, como se a tempestade estivesse esperando pela sua escolha, pronta para engolir tudo. "Você não pode fugir do que você é", a avó repetiu, e ele sentiu um frio na barriga. Mas essa não era a verdade total. Algo não se encaixava. Para cada revelação, outros segredos se escondiam. E então, uma luz ofuscante subiu da fenda. Clara, iluminada por uma força desconhecida, estendeu a mão em direção a ele. "Ricardo, a verdade é mais profunda. Não sou só um reflexo de você. Sou o que você teme enfrentar." Uma onda de desespero invadiu Ricardo. Ele piscou, a mente dele em um turbilhão. "Clara, me diga a verdade. O que você realmente é?" Suas palavras eram um pedido angustiante, e o desespero nas vozes dos amigos caía como um peso no coração. Felipe, com um olhar atormentado, gritou: "Ricardo, não acredite nela. Você sabe que ela representa tudo o que você quer apagar." Mas a neblina da fenda começou a se agitar, a tensão crescendo em cada segundo. De repente, tudo se quebrou. A fenda explodiu, e uma onda de energia escura preencheu o espaço, arrastando todos para dentro. Um grito cortou o ar. Clara desapareceu por um momento, e os rostos conhecidos, Felipe e Fernando, foram tragados pela escuridão. Ricardo sentiu a mudança, o solo sob seus pés se desfazendo. Mas então, entre as sombras, o que surgiu fez seu coração congelar. Era Clara, mas não da maneira que ele conhecia. Ela estava diferente, mais velha, mais sombria. "Você não me conhece, Ricardo", disse ela, com uma voz que soava como milhares de ecos. "Eu sou você, e muito mais." O ar ficou pesado. Ele viu os olhos de Clara. E lá estava uma tristeza imensa, uma carga que parecia própria dele. "Eu sou a sombra do que você não quer enfrentar, a maldição que você criou." Ricardo ficou chocado, seus pensamentos fora de controle. "Então você está dizendo que eu te fiz assim? Que eu sou a causa de tudo isso?" As perguntas ganhavam vida enquanto ele tentava processar. "Sim, cada escolha que você fez me amarrava mais a isso. Eu sou a verdade que você tem medo de ver." "O ciclo precisa acabar. Você pode me libertar ou ser consumido como tudo o que já amou." Clara ergueu as mãos e o espaço ao redor começou a tremer. As figuras de Felipe e Fernando surgiram e agora estavam juntos a Clara, mas sua aparição estava marcada por traumas. "Ricardo, não se deixe levar. Você já está perdendo o controle."
Felipe gritou. O terror na voz dele denunciava e te acabava de esboçar. Mas a fenda estava se fechando. É como se o tempo estivesse escorrendo. Uma onda de lembranças o atingiu. Suas memórias. O verão do acidente. A noite em que sua vida se desfez. Ele olhou para Clara, ali. Não mais apenas uma criança chorando. Ela era um símbolo de tudo que ele queria esquecer. Então, no meio de tudo isso, ele percebeu algo além do choque. Você não é só a minha culpa. Você é a minha cura. Você é a limpeza que eu preciso para finalmente seguir em frente. A resolução começou a tomar conta dele. Uma centelha de esperança em um mundo de desespero. Mas antes que ele pudesse dar o próximo passo, a fenda se abriu uma última vez e um grito ecoou. Uma figura enorme surgiu, mais ameaçadora que qualquer um deles já tinha visto. Você está prestes a perder tudo. A presença esmagadora se formou no espaço, e com isso a chuva começava a desabar em um dilúvio pela floresta. Ricardo! Todo o desespero nas vozes de Felipe e Clara preenchia o ar enquanto a tempestade rugia. No caos, a verdade sempre à beira da revelação agora parecia escorregar ainda mais de seus dedos. O que eles realmente estavam prestes a descobrir. O tom do destino estava mudando, e a sombra do que um dia foram se dissolve na noite. O conflito, ainda não terminado, rugia na borda do desconhecido. Cada um precisava decidir, enfrentar a verdade ou ser esmagado pela escuridão. E agora, as consequências estavam prestes a se revelar, mas a escolha, mais uma vez, carregava um peso imenso. O chão tremeu novamente e o pânico tomou conta de Ricardo. Ele viu Clara se contorcer, cada pedaço dela lutando contra a força da escuridão que a engolia. Os olhos dela brilharam com uma luz intensa, algo que parecia transcender o próprio tempo. As sombras ao redor ganharam vida, se agitando como se sentissem o desespero crescendo. Felipe e Fernando gritaram, mas a fenda rugia mais alto, exigindo sua decisão. Clara, eu vou te salvar, gritou Ricardo, sua voz cortando o ruído da tempestade. Mas enquanto ele falava, um movimento inesperado fez seu coração parar. A verdadeira face da escuridão, uma figura colossal com olhos que pareciam buracos negros, emergiu do abismo. Era uma visão tão aterrorizante que ele mal conseguia respirar. Você ainda não entendeu, não é? A figura sussurrou, uma voz ecoando que ressoava em sua mente, como se tivesse sido extraída de suas lembranças mais ocultas. Eu sou a essência de tudo o que você tem medo de enfrentar. Você não é o salvador aqui, Ricardo. Você é o problema. A revelação se espalhou como fogo. As palavras se cravaram fundo em sua alma. Não, isso não poderia ser verdade. Clara olhou para ele com uma tristeza profunda e com o olhar disse tudo. Você precisa aceitar que há algo em nós três, algo que você se recusou a ver. O quê? Ricardo balançou a cabeça. O que você está dizendo? Ele se virou para os amigos, mas a fenda pulsava e cada batida do seu coração reverberava como um aviso. A figura atrás de Clara começou a se desfazer, revelando-se em várias outras sombras, todas ligadas à sua história. Mesma dor, mesmas falhas. Olhos familiares de pessoas que ele conhecia. Você não consegue esconder o que você é, Ricardo. Cada um de nós foi moldado por suas escolhas. Nesse momento, um grito ecoou na escuridão, vindo de Felipe. Ricardo, você precisa ver o que você fez com Clara, com todos nós. As revelações começaram a tomar forma, e de repente, tudo fez sentido de uma maneira horrenda. Cada uma das sombras no abismo parecia viva. Cada expressão refletia sua culpa.
Você é o que você teme, Clara sussurrou, a voz dela agora carregada de dor. Eu sou a consequência das suas ações. E nesse instante, os olhos dela mudaram. Agora, parecia que ela estava se transformando em algo maior, completo. Você não pode me salvar se não salvar a si mesmo primeiro. O tempo parou. Uma fenda de reconhecimento cruzou o rosto de Ricardo. Você não é só uma menina. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Clara era a soma dos medos e inseguranças que ele tentava esquecer. O que ele pensava serem apenas fantasmas do passado revelava-se como parte dele mesmo. Felipe, agora com uma expressão entre a culpa e o desespero, gritou: Ricardo, você precisa romper esse ciclo. Não podemos deixar que isso continue. A maldição se alimenta do seu medo. Então, uma onda de energia atravessou o espaço, fazendo o chão tremer ainda mais forte. Ricardo olhou nos olhos de Clara. Então, com uma determinação recém-descoberta, ele se lançou para a frente, estendendo a mão. Não vou deixar você ir. Podemos mudar isso juntos. Mas no momento em que suas mãos quase se tocaram, a fenda explodiu em uma luz ofuscante. Clara e as sombras começaram a se desvanecer. E em um último vislumbre de desespero, ela gritou: Às vezes a verdade é o que nos destrói. Não escolha a ilusão. A luz cresceu, e tudo ao seu redor foi tragado por um buraco negro. Um silêncio ensurdecedor tomando conta do local. E no último instante, antes de tudo desaparecer, Ricardo viu a imagem de Clara se fragmentando, se reinventando, desmoronando em uma nova verdade. A fenda se fechou abruptamente atrás dele e, de repente, Ricardo não estava mais lá. Em vez disso, estava em outro lugar, um ambiente familiar, mas distorcido. Ele se viu em sua antiga casa, mas tudo parecia diferente. Os rostos dos seus pais estavam ali, mas eles não estavam felizes, estavam tristes. Ele olhou para mais perto e percebeu que cada pessoa naquela sala era uma parte de si mesmo, fragmentos de memórias anteriormente esquecidas, tentando escapar ou talvez esconder-se da verdade. Os ecos de suas ações passadas começaram a ressoar, um peso pesado em seu peito. E então, um último grito veio do abismo. Agora você está preso, Ricardo. Nenhuma mentira pode te salvar. A verdade estava prestes a se desdobrar diante dele. Ele poderia sair desse pesadelo? O que ele realmente estava prestes a encontrar? O passado e o presente se entrelaçavam, e a única certeza era que a jornada ainda estava longe de acabar. Ricardo estava cercado pelas sombras, o som da fenda pulsando como um coração maligno. Ele viu as memórias dançarem diante de seus olhos, o riso das crianças, o calor da sua casa, os olhos felizes de seus pais. Mas todo esse calor logo se transformou em um frio cortante. Ele se sentiu dividido, preso entre o passado e uma terrível verdade. Você precisa olhar para dentro, Ricardo. Clara, ou o que restava dela, implorou, sua voz ecoando em sua mente. Eu sou parte de você, e até você aceitar isso, nada mudará. Não, eu não posso te perder, Clara. Ele estendeu as mãos, mas as sombras o seguravam, puxando-o de volta, como se a própria escuridão quisesse arrancá-lo da luz. O desespero crescia, e o vazio dentro dele se expandia. Escute. O rosto familiar de sua avó se formou entre as sombras. A verdade não é um fardo, é libertadora. Aceite toda a dor que você tem tentado negar.
Mas e se a dor me destruir? Ricardo gritou, descontrolado. As vozes ecoaram ao seu redor, e uma onda de lembranças o atacou, arrastando-o para baixo. Felipe e Fernando gritaram juntos, suas vozes entrelaçadas. Você se esqueceu de nós, mas nós estamos aqui. Podemos ser um só, se você permitir. Em um instante, muitos fragmentos da verdade caírem sobre ele, cada uma provocando um aperto no peito. As memórias começaram a formar um mosaico, cada peça realçando o que ele temia. Um nó se formou na garganta, enquanto ele ponderava o que perderia. A fenda atrás de Clara tinha uma energia viva. Era a própria vida e a própria morte dela. Você é a chave, Ricardo. Clara gritou, seu olhar profundo, desafiando-o a agir. E se eu não conseguir? Ele sussurrou, o medo inundando sua voz. Você conseguiu até agora. Agora, por favor, me salve. E, em um último apelo, as formas começaram a dançar ao seu redor, as sombras se desvanecendo, mas não antes de ele sentir uma conexão poderosa. Sim, sim, Ricardo tomou coragem. Não estava sozinho. Ele viu a verdade. Todos estavam entrelaçados. As memórias, as vozes, as lágrimas, tudo fazia parte dele. Ele era Clara, a dor dela e, ao mesmo tempo, a alegria. Avançou, sentindo o peso de cada escolha que havia feito. Com a mão estendida, ele gritou, Clara, estou aqui. Você não precisa lutar sozinha. A fenda começou a se fechar. A luz e a escuridão lutando uma batalha final. Nesse momento crucial, ele pulsou com todas as suas forças. A tempestade ressoou e, no ápice de tudo, com um grito que ecoou na eternidade, Ricardo rompeu as barreiras. Assim, a luz explodiu e tudo se turvou. E então, silêncio. Um silêncio profundo, como um novo começo. Ele olhou para Clara. Ela estava ali, inteira, os olhos cheios de gratidão e esperança. É isso. Agora somos livres, ela disse. Cada palavra impregnada de calor. Enquanto observavam o passado desvanecer, Ricardo sentiu um peso ser retirado de suas costas. Havia uma nova vida à sua frente, uma verdade a ser desvendada. Mas desta vez, ele não estava mais sozinho. E por mais que as sombras tentassem ser parte de sua história, ele descobriu que a luz sempre prevalece. Com um sorriso, ele virou-se para Clara. O que vem a seguir? Eu não sei, ela respondeu, mas juntos podemos enfrentar qualquer coisa. E com isso, eles deram os primeiros passos em direção a um futuro desconhecido, mas iluminado pela esperança. Antes de encerrar a história, eu preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Esfolie o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e estar com a gente nessa jornada. Você precisa fazer parte disso.